Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui no Congresso da SGORG, no Rio de Janeiro. Eu estou aqui no estande da AFIA e eu tenho uma convidada muito especial agora para conversar com vocês sobre o HPV, esse vírus e essa infecção sexualmente transmissível que é tão importante, tão impactante, que a gente tem, infelizmente, baixas taxas de vacinação no nosso país. A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, que realmente a gente gostaria de ser a Austrália nesse momento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso podcast, mas infelizmente tem um longo caminho a percorrer. Minha convidada de agora, doutora Suzana Aide, gostaria que ela se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da história profissional, aí, da trajetória profissional até essa chegada aí a ser essa referência nacional na PTGI e nos estudos do HPV. Obrigada, Fabiano, pelo convite, estar aqui com vocês. É sempre importante a gente estar aqui replicando conhecimento para que a gente possa aumentar toda essa rede de conhecimento e chegar ao que a gente quer, né? Que, na verdade, em relação ao HPV, é a erradicação ou diminuição dos casos de câncer de colo uterino. Então, eu comecei me formando pela Universidade Federal Fluminense, fiz minha residência médica lá, e depois que eu fiz a residência médica, eu parti para me especializar em patologia do trato genital inferior e colposcopia. Então, eu fiz o mestrado no Instituto de Ginecologia, o doutorado no Instituto de Ginecologia, também em áreas afins com a HPV. Depois, eu fiquei um tempo na Fiocruz, fazendo um trabalho com pacientes HIV positivas e doenças HPV induzidas. Foi muito bacana, porque eu conheci esse público de pacientes e a repercussão que o HPV causa nessas pacientes suprimidas. E aí, depois, junto a isso, eu comecei na Febrasgo, fazendo parte da Comissão Nacional Especializada de Vacinas, que foi criada há 10 anos, em 2013, por causa da vacina HPV. Porque a vacina chegou Olha, a esse detalhe eu não nós, sabia, que legal. sim, chegou a nós, e a gente começava a precisar aprender esse mundo das vacinas. Então, a Febrasgo resolveu criar essa comissão, e eu fiz parte desde o início. E essa comissão foi crescendo em termos de vacinas, porque hoje são várias vacinas que nós temos para oferecer para as mulheres, desde a adolescência até a fase idosa. E a HPV, a vacina HPV é uma delas. E essa comissão foi cada vez se tornando mais importante. Dentro dessa trajetória, eu fui membro, depois eu fui secretária, vice-presidente, e hoje eu sou presidente dessa comissão. Que, para mim, é uma função muito importante nos dias de hoje, porque, para mim, vacinas, para mim e de acordo com as diferenças, né, bibliográficas, vacina é uma grande arma para evitar doenças. Então, a gente já sabe que vacinas são seguras, que vacinas salvam vidas, que vacinas realmente têm eficácia, tanto em pacientes de protocolo como na vida real, e que a gente, como ginecologista e obstetra, que cuidamos da vida da mulher na grande parte da vida dela, desde a adolescência até a fase idosa, a gente precisa estar informado sobre esse tema para poder informar corretamente essa paciente. Porque a gente sabe, você sabe, fake news, desinformação, hoje muito frequente e que mina essa importância da vacinação. E eu costumo dizer, eu sou o louco da vacina, tá? Então eu tomo vacina de tudo que sai, eu sou o primeiro a tomar vacina. E eu falo que a gente, como médico, tem uma função muito importante no sentido de se vacinar também, até para orientar. Eu já me vacinei, né? Porque a gente tem que ser exemplo de tudo que a gente orienta os nossos pacientes. É muito estranho eu falar para paciente se vacinar, se nem eu mesmo estou cuidando da minha própria saúde, né? Mas para introduzir o tema e contextualizar um pouquinho, eu acho que como a gente tem um público também que é de jovens, né, ginecologistas obstetras, e às vezes até acadêmicos acabam acabando vendo, assistindo esses vídeos também, eu gostaria que você fizesse uma breve contextualização sobre o vírus e as doenças associadas a ele, né? Uma coisa bem rápida mesmo, não é uma aula, mas é só para o pessoal já ficar contextualizado. Sim, até porque se a gente for fazer uma enquete das pessoas não médicas e talvez até dos médicos acadêmicos, muitos não sabem o que é o HPV. Né? Que vírus é esse? Que letrinhas são essas? Né? E é muito importante que a gente tenha essa informação circulando nos jovens. Então, o HPV é o papilomavírus humano, ele é um vírus que se transmite especialmente pela via sexual e que leva, então, a uma infecção sexualmente transmissível. Ele tem um trofismo pelo trato genital inferior de homens e mulheres. E agora a gente tem assim uma visualização do aumento de casos da região anal de homens e mulheres e da cavidade orofaringe, principalmente dos homens. Então, é um vírus que ele pode ser adquirido principalmente na faixa etária dos jovens, porque onde a gente visualiza no período que tem mais atividade sexual,
que está mais propenso a receber, então, infecções sexualmente transmissíveis. Esse vírus, ele fica em torno de 1 a 3 anos para ser liberado do corpo desses jovens. Em geral, 90% desses vírus vão ser liberados pelo próprio sistema imunológico do jovem. Em torno de 10%, esse HPV se torna persistente no corpo da pessoa. E essa persistência dos vírus de alto risco, porque a gente tem vírus de alto risco e de baixo risco, né? Esses vírus de alto risco vão levar a doenças pré-malignas. Então, é essa persistência viral que é o fator principal de risco para que se tenha o desenvolvimento de doenças. E o que a gente espera da vacina? Evitar que o indivíduo que tem atividade sexual, além da orientação de uso de preservativos, também evite, como uma prevenção primária, a infecção por HPV usando a vacina. Perfeito. E só para complementar, que eu acho que é interessante dizer, os vírus de baixo risco são responsáveis pelas verrugas genitais. Isso aí. Né? Então vamos lá. Então agora que a gente falou isso, já introduziu que a vacina é muito importante, eu queria entender qual que é a importância dela para a saúde individual, mas também coletiva. Sim. Vamos começar pela coletiva? Então, a gente precisa, para que a gente possa diminuir o número de cânceres, até erradicar o câncer de colo uterino, que a gente fala câncer de colo uterino porque é o principal foco de doença HPV. Como eu falei para você, tem na vulva, tem na vagina, tem câncer HPV induzido no ânus, na orofaringe, mas a quantidade maior de prevalência de doença HPV induzida é no colo do útero, né? Então, o que acontece? Em termos de saúde pública, a gente precisa de uma alta cobertura vacinal, acima de 90% da população-alvo. O que é essa população-alvo? Meninas e meninos, no caso, meninos para outras doenças, né? Mas no foco colo uterino, meninas de 9 a 15 anos de idade. Hoje, o Ministério da Saúde fazendo resgate até 19 anos de idade. E essa cobertura vacinal, Fabiana, ela tem que ser contínua. Não pode ser pontual. A gente tem que ter uma cobertura vacinal contínua para que a gente possa diminuir a circulação do vírus, diminuir a persistência nessa população jovem e diminuir, então, o acontecimento de doenças, primeiro verrugas, lesões pré-malignas e depois o câncer de colo uterino, tá? E aí, isso é saúde pública. A gente precisa, numa região, diminuir o número de casos. Então, se você me perguntar assim, a vacina quadrivalente vale? Vale muito. Vamos fazer a vacina que tem no posto de graça para a faixa etária que é contemplado pelo PNI, Programa Nacional de Imunizações. Em termos de saúde privada, individual, a gente deve oferecer uma vacina que tenha uma maior cobertura de vírus? Sim, lógico, a nossa função, é nosso dever a informação correta. Então, a gente sabe que existe a nonavalente, hoje ainda na rede privada, que contempla, além dos 4 tipos contidos na quadrivalente, mais 5 tipos adicionais, que aumenta, portanto, de 70% para em torno de 90% da proteção contra os tipos contidos na vacina, e a gente deve informar. E se a pessoa puder, estiver fora da faixa etária, ela só vai ter a nonavalente, e se ela estiver dentro da faixa etária do PNI, se ela puder pagar por uma vacina mais completa, assim ela vai fazer. Não, e é interessante dizer para o pessoal que está assistindo que hoje na saúde pública só existe a quadrivalente e na privada só existe a nonavalente. A gente não tem a opção de ter a quadrivalente na privada nem a nonavalente na pública, né? É interessante a gente deixar isso bem claro. Mas você falou aí dos anti-vaccines, né? Dessas pessoas que estão realmente contra a vacina, e isso aumentou muito no período da pandemia, né? Foi um negócio que pra gente que é médico, que trabalha com ciência, é difícil aceitar, é difícil entender e compreender isso. Eu queria que você tentasse desmistificar alguns dos conceitos em relação às vacinas e principalmente voltado nas vacinas do HPV, assim, por que as pessoas não vacinam, quais são os mitos envolvidos em relação à vacina e como desmistificar isso. Tá. Bom, isso para mim é uma tristeza ver essa realidade hoje que a gente vive no Brasil. Porque, para mim, grupos anti-vacinas estavam longe da gente. A gente tinha uma cultura vacinal muito grande no passado, né? Então, o nosso Programa Nacional de Imunizações é um dos melhores do mundo, que oferece um portfólio grande de vacinas de forma gratuita para a população e que a gente começa a perceber, até antes da pandemia, que é em torno de 2013, 2015, a gente começa a ter uma diminuição da cobertura vacinal da criança e do adolescente. E aí chega a pandemia que, lógico, nos deixou dentro de casa, diminuindo a nossa atenção de prevenção à saúde, mas também começa a ter um envolvimento com vacinas, política. Isso começou a dar uma mexida
no que a população acredita do poder das vacinas e mais dos efeitos adversos da vacina. Como qualquer produto que é lançado no mercado, existem as pesquisas antes desse produto ser lançado, em que se avalia, no caso das vacinas, a eficácia, a segurança das vacinas, e depois que ela é colocada no mercado, existem os trabalhos pós-comercialização, que a gente percebe na vida real o que a gente pode ter de efeitos adversos. E dentro da vacina HPV, Fabiana, a gente já entende que não existe mais essa preocupação. Os efeitos adversos são leves a moderados, é uma vacina com muitos estudos no mundo inteiro, de vida real também, mostrando que a vacina é segura. Agora, a gente sabe que vacinar adolescente é um pouquinho mais difícil. A criança você leva, vai, ela vacina, chorando ou não. O adolescente, a gente tem que envolver o adolescente. E mais do que isso, é trazer uma confiança do médico em termos de informação, informar a percepção de risco, o que o adolescente vai ganhar tomando a vacina. Não vai ter uma verruga, não vai ter uma lesão pré-maligna, não vai ser submetido a uma biópsia. Isso a gente tem que ter um papo com o adolescente e com os responsáveis dos adolescentes, que muitas vezes estão lá nas redes sociais vendo várias informações erradas, várias fake news, falando que a população adolescente desmaia, que tem síndrome de Guillain-Barré, que tem lá, e a gente sabe que não, que dentro do que a gente entende da segurança das vacinas é totalmente segura para que a gente possa oferecer para a nossa população. E quanto mais ele consome esse conteúdo, mais o algoritmo mostra esse conteúdo, né, antivacina. Então parece que eles ficam cada vez mais com esse conceito reforçado, mas é muito importante lembrar isso. Exatamente. Agora, entrando realmente na nuance das indicações da vacina, né? Vamos pensar primeiro em saúde pública, depois a gente vai falar da rede privada, tá? Mas pensando em saúde pública, o que hoje é preconizado? A gente sabe que teve essas atualizações da vacina em dose única, dessa extensão para a população de 19 anos. Quais são os grupos hoje em que se preconiza a vacinação contra o HPV com a vacina quadrivalente pelo SUS? Certo, então vamos lá. A vacina HPV quadrivalente no SUS está indicado para meninas e meninos de 9 a 14 anos com resgate. A gente fala isso porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Sim. Né? Que, na verdade, antes dessa nova orientação, era 9 a 14 anos de idade. Tá? 2 doses. Agora se estendeu para 19 anos de idade com 1 dose. O objetivo disso, aumentar a adesão das vacinas, aumentar o número de adolescentes e crianças vacinadas com 1 dose da vacina HPV, diminuição da circulação do vírus e assim tentar mudar essa nossa história de câncer de colo uterino. Tá? Além disso, meninos e meninas, homens e mulheres de 9 a 45 anos com alguma situação de imunossupressão. Pacientes HIV/AIDS, pacientes com cânceres de órgãos sólidos, transplantados, são pacientes que têm uma imunossupressão, portanto, são pacientes mais suscetíveis à persistência do vírus e, com isso, devem ser protegidos para evitar a infecção e toda a repercussão das doenças HPV induzidas. Mais recentemente, vítimas de violência sexual, que foi assim, um grande ganho. Fantástico. Né? Usuários de PrEP, porque também é um outro grupo que a gente precisa ter cuidado e precisa proteger. E agora, mais recentemente, os portadores de papilomatose respiratória recorrente. Sim. Que a gente sabe que é uma doença que acontece geralmente em crianças, um tumor benigno, recorrente, difícil o tratamento em alguns casos, e que os trabalhos mostraram que, usando a vacina, há uma tendência à diminuição dessa recorrência. Então, também foi colocado lá no PNI agora como população-alvo. Perfeito. E tem muita gente questionando essa questão da utilização da vacina em dose única. Queria que você só reforçasse o que os estudos disseram, por que eles chegaram a essa conclusão. Sim. Eu sei que foi um documento feito por pessoas super gabaritadas, Rosana Richtmann também estava lá, né? Enfim, muita gente muito capacitada no desenvolvimento desse documento. E até dentro desse documento, a gente tem alguns membros que fazem até parte dessa comissão de vacinas da Fibrade, que hoje eu estou como presidente. A Mônica Levi, que é a presidente hoje da SBIM, que fez parte desse documento. A Cecília Rotelli, que é ginecologista, também fez parte desse documento. Então, lógico que tudo que a gente fala tem que estar baseado em evidência, né? A ciência é evidência.
A gente tem que provar que aquilo dá certo, senão não pode implementar algo. Então, na verdade, os estudos de uma dose mostram nessa população produção de anticorpos, isto é, imunogenicidade, aceitável para a proteção. A gente não sabe quanto tempo essa proteção vai levar com uma dose só. Mas hoje, em termos de saúde pública, para aumentar a adesão às vacinas, ter uma dose da vacina foi a saída que nós achamos baseado nesses estudos de imunogenicidade para aumentar a cobertura vacinal. E isso também é endossado pela Organização Mundial de Saúde, que também está com essas ações prioritárias, e uma dessas ações prioritárias é aumentar a cobertura no mundo, que está em torno aí de 13%, 12% da população alvo, aumentar essa cobertura com uma dose pouco, né? É absurdamente pouco, né? É muito pouco. É muito louco. E além dessa estratégia de dose única, o que você acha que seria uma estratégia interessante para a gente considerar aí uma melhoria nessa cobertura vacinal? O que você acha que funcionaria? Na Austrália, a gente viu que eles foram nas escolas, vacinaram. Você acha que isso também caberia para o Brasil? O que você entende que seriam estratégias interessantes para o nosso país? Eu acho que seria total estratégia maravilhosa nas escolas, como a gente teve o lançamento da vacina. Eu fui vacinado várias vezes na escola, quando era moleque, né? Então, a gente não vê isso mais, né? Não, porque a logística é muito complicada, né? Você disponibilizar grupos para irem às escolas, vacinar, isso tudo é uma logística muito trabalhosa. Então, se isso a gente não consegue realizar, vamos tentar fazer de uma outra forma. É interessante que março foi o Março Lilás. Alguém sabe o que é o Março Lilás? Todo mundo sabe o que é o Outubro Rosa. Por que isso? Talvez por ser uma doença relacionada à relação sexual e tenha todo um tabu para falar de relação sexual, de sexo. Então, HPV, a gente não fala muito, porque o Março Lilás, que é um mês de conscientização da infecção por HPV e do câncer de colo uterino, era pouco falado. Esse ano eu achei muito interessante, porque várias ações foram feitas, ações em laboratório, que divulgaram a partir de palestras, a rede de mídia de televisão, várias entrevistas foram feitas por profissionais da área, falando sobre a importância da vacina HPV, pacientes que viveram a situação de ter um câncer de colo uterino foram colocadas para dar os seus relatos. Então, tudo isso, para mim, são estratégias que, se unindo, né, vão aumentar a cobertura. Nas escolas, se a gente não consegue levar a vacina, vamos fazer palestras nas escolas. Conscientização desses adolescentes, falando só não do HPV, das infecções sexualmente transmissíveis, da forma de prevenção, do uso de preservativo, aumenta o uso de contracepção para evitar uma gravidez indesejada na adolescência. Isso tudo são mecanismos de melhoria da qualidade de vida, de prevenção de doenças. E a gente começa essa educação, no caso, né, da nossa área, na adolescência. Porque a adolescência começa já a pensar, a refletir, a pensar qual é a ação que ela tem hoje, que ela faz hoje, o que vai refletir no futuro. Então, isso é adolescência. E é aí que a gente tem que plantar a sementinha. E é muito interessante que essa educação, às vezes, até faz com que o adolescente vá contra os pais, né? No sentido de que, às vezes, os pais são anti-vacinas, mas o adolescente instruído, ele fala, poxa, ok, vocês são anti-vacina, mas eu quero. Né? E aí a gente entra numa questão até de conscientização familiar, porque esse adolescente, ele também é capaz de levar isso até a família e mudar a cabeça de uma estrutura toda. Pois é, você falou num ponto importante. O pediatra, ele tem isso, né? Ele lida com o bebê, com a criança e com a família, que vai babar, mãe, pai, tia, vó. E a gente também não deixa de lidar com essa estrutura toda familiar quando a gente recebe um adolescente. Sem dúvida. Porque adolescente é aquele adolescente saindo da infância e aquele adolescente próximo do adulto jovem. A gente tem esses dois perfis. Então, geralmente, o adolescente mais jovem, mais próximo da infância, vai acompanhado, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de uma avó. E a gente tem que envolver a família nessa história da vacina. E até oferecendo vacinas para os próprios acompanhantes, para a mãe. Você já tomou a vacina? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Mostrando a importância da vacina. E aí, nessa ação, a gente consegue envolver todo mundo nessa campanha pró-vacina. Perfeito. Agora vamos entrar na parte da vacinação privada. Muito se ficou discutindo após o início da vacinação em dose única, né, na população. Como é que seria essa vacinação para nonavalente, né? Na parte privada a gente manteria a dose única, né? Já que... Então, aí essa ficou a dúvida. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse podcast vai também esperar essa resposta. Como fica a vacinação nonavalente na rede privada? Olha,
Fabiano, o que eu entendo é assim, não é só a minha fala, tá? É a fala das pessoas que estão lidando com vacinas, que estão nessa campanha de realização desse documento do Programa Nacional de Imunizações. A gente entende o seguinte: essa ação do PNI é uma ação emergencial para que a gente possa aumentar a cobertura vacinal. Ação de saúde pública. A ação individual, a gente deve contemplar as doses em bula, porque são as doses que nós temos respaldo mais robusto, né? E que a gente deve, então, prescrever dessa forma, em termos de saúde individual. Então, nós temos lá as orientações por bula, agora da vacina nonavalente, porque não temos mais no serviço privado a quadrivalente. E acho que a gente deve respeitar as orientações da bula. Então, a gente tem lá 9 a 14 anos, 2 doses, acima de 15 anos, 3 doses, imunossuprimidos sempre 3 doses. E assim a gente vai respeitando aí, dentro de uma saúde privada, o que a gente tem na bula da vacina. E o interessante é que muita gente que começou, às vezes, o esquema quadrivalente, né, na rede privada, não tem mais a quadrivalente para continuar. Como é que ficou essa situação? Então, pacientes que iniciaram o esquema quadrivalente, qual que é a orientação? Continuam já com a nonavalente? Qual o período de tempo? Como é que é feito isso? Então, ótima pergunta também. Se você começou com a quadri, você não vai ter mais a quadri, como você falou. Então, para ficar protegido contra os 4 tipos contidos na quadrivalente, você pode apenas completar o esquema vacinal com a nona. Tudo bem, você vai ficar protegido contra os 4 tipos contidos nas duas, né? 6, 11, 16 e 18. Para que você tenha a proteção dos 5 tipos adicionais, 31, 33, 45, 52 e 58, você tem que fazer o esquema completo da nonavalente, de acordo com a faixa etária, tá? Então, que isso fique bem claro. Você completar com a nona, você não vai estar protegido contra os tipos adicionais, somente contra os 4 contidos em ambas, né? Se você já fez o esquema completo da quadrivalente e você deseja fazer a nonavalente, você pode fazer. Existe um estudo provando que não há nenhum problema. O estudo fala depois de 1 ano, tá? Porque o estudo foi feito depois de 1 ano. Depois de 1 ano de completado o esquema vacinal da quadri, você pode iniciar o esquema vacinal da nonavalente. Essa até seria a próxima pergunta que você já me respondeu. Muito legal. E aí, quais são os benefícios da vacinação contra o HPV nas mulheres adultas, né? Mesmo após o início da vida sexual? Também é outro questionamento. Opa, eu já tenho uma vida sexual super ativa, tenho 35 anos, 40 anos, posso me vacinar? Exato. Isso é uma ótima pergunta. E assim, porque foi o que eu estava comentando agora. A criança, o adolescente e o adulto jovem, a gente já sabe que vai ter benefício com a vacina, quer dizer, a gente, né? A gente espera que a população médica já saiba disso, que a população de mulheres já saiba disso, e de homens nessa faixa etária, e que se vacinem. Aí a grande pergunta: eu virei uma mulher adulta, eu sou casada, ou eu já passei daquela fase das múltiplas parcerias, eu ainda vou ter benefício tomando a vacina? Sim, a resposta já é sim. É sim porque se nós estamos expostos a partir de relações sexuais, nós podemos contrair a infecção pelo HPV. Mulheres mais velhas têm maior dificuldade em eliminação do vírus. Então, se a gente adquire um vírus que a gente poderia ser protegido com a vacina, nós vamos ter mais dificuldade em eliminar esse vírus. Então, vírus persistente significa tendência, fator de risco para ter doenças, né? Se eu tenho um vírus HPV, eu posso me beneficiar com a vacina para me proteger contra os outros tipos contidos na vacina. Então, é mais um ponto positivo. Se eu vou começar a ficar exposta com várias parcerias, eu vou estar com maior tendência a me contaminar com algum tipo. Então, a vacina vai me conferir imunidade. Se eu tenho HPV e ele está quietinho, de forma latente no nosso corpo, já tem estudos mostrando que a vacina me protege em evitar a reativação desse vírus, que significa possibilidade de ter doenças. E aí eu vou além, Fabiano, talvez possa ser até a sua próxima pergunta. Eu tive uma doença HPV induzida. Era a próxima. Né? Tratei. E aí? Poxa, eu já tive HPV, doença, eu ainda vou me beneficiar?
Sim. Por quê? Porque a chance de quem teve uma doença HPV de ter nova doença HPV é maior do que quem nunca teve uma doença HPV. E vários estudos mostram isso. Aí em torno de 5, 10%, dependendo do estudo, até mais. Então, quem teve uma doença HPV tem que ficar em acompanhamento, em rastreio aí por mais de 20 anos, porque tem chance de ter nova doença no mesmo sítio tratado ou em outro sítio que o HPV causa doença. E os estudos mostram, as revisões sistemáticas com meta-análise, que você fazendo a vacina adjuvante junto com o tratamento reduz o percentual de recidiva, tá? E hoje nós temos outros estudos em andamento que nós vamos, se Deus quiser, provar a mesma coisa que essas revisões sistemáticas e meta-análises, que fazer a vacina de forma adjuvante junto com o tratamento vai ajudar essa mulher a evitar novas doenças. Espetacular, eu acho que é esse o caminho mesmo. E aí, pensando nesse sentido também, a gente sabe que hoje os homens eles são pouco orientados sobre a vacinação contra o HPV. Queria que você dissesse um pouquinho a respeito da vacinação do homem adulto. Vale a pena fazer? Eu queria até que você falasse para os espectadores, porque tem muito homem assistindo e eu acho que vai ser útil para aquelas pessoas. Então eu vou começar lá pelo adolescente, antes do homem adulto. O menino, ele sai do pediatra e ele fica num limbo, porque ele não tem um ginecologista que vai acompanhar a adolescente desde a adolescência até a sua fase adulta e idosa. Então, o menino ele fica perdido em termos de orientação, de prevenção de doenças. E aí, como a gente vai conseguir ganhar esses adolescentes? Eu brinco que a mulher, né, é o pilar da casa. Então, ela é que orienta o marido, ela mesma, os filhos, os pais. Então, numa consulta ginecológica com uma mulher que tenha filho, menino, adolescente, as meninas em geral são minhas pacientes, o que eu faço? Eu oriento essa mulher. Vamos lá, se tem menino adolescente, faz a vacina. Já fez a vacina HPV, já completou o esquema vacinal. Então, esse é um momento importante para que a gente possa orientar o adolescente. E o adulto jovem e o homem mais maduro? A história do HPV no homem é um pouquinho diferente do que da mulher. Ele se mantém em possibilidades de infecção no mesmo nível de percentual do que na adolescência. A mulher tem um pico na adolescência, depois cai com o passar dos anos, depois aumenta um pouco aos 40 anos. O homem, ele fica constante. E então o homem adulto, ele vai ter uma infecção com um percentual mais constante, ele vai ter persistência do vírus também, porque o seu sistema imunológico, igual ao da mulher, não vai eliminar o vírus. Ele está exposto também porque ele tem atividade sexual. O homem que faz sexo com o homem vai ter lesão de canal anal, HPV induzido. E o homem que faz de muito sexo orogenital pode ter também um outro sítio de infecção, que é a cavidade orofaringe e câncer HPV da orofaringe. Então, homens também têm que se vacinar. E existe uma meta da OMS que eu queria que você comentasse um pouquinho, aquela 90, 70, 90. E eu queria que você aproveitasse o gancho para falar dessa pesquisa do HPV, né, por PCR, que vai ser instituído no Brasil. Queria que você explicasse um pouquinho como é que vai ser isso e se já tem previsão da gente começar esse trabalho. Tá. Então, a campanha 90, 70, 90 da Organização Mundial de Saúde, ela preconiza ações prioritárias com essas três bases para a redução do câncer de colo uterino em 10 anos. Foi lançado em 2020, então em 2030 que a gente tem a redução importante dos números de câncer de colo uterino no mundo. Então, 90% das meninas até 15 anos de idade com a vacinação HPV, uma dose, né? Para que a gente possa contemplar a maior população possível. 70% das mulheres terem 2 exames de alta performance para identificar o HPV, isto é, um teste molecular, aos 35 e outro aos 45 anos de idade. Que pela história natural do HPV, a gente consegue, nessas 2 idades, verificar quem tem o HPV e continuar a propedêutica para identificar quem tem doença ou não. E 90% dessa população que teve um diagnóstico de doença HPV ser tratada. Porque não adianta você implementar a vacina, implementar o teste, ter a doença e não tratar o paciente. Então, 90% das pacientes com esse diagnóstico serem tratados. Essa é a meta da Organização Mundial de Saúde para daqui a 10 anos a gente tentar alterar, mudar esse cenário do câncer de colo uterino no mundo, tá? E a outra pergunta que você falou... Sobre a instituição do teste molecular. Teste. Isso.
Hoje a gente tem um grupo organizado de profissionais da área fazendo uma revisão de literatura para que eu faço parte desse segundo grupo que vai começar agora em agosto, para escrever as orientações sobre a implementação desse teste. Então, assim, em breve, em alguns meses, eu acredito que isso já vai estar sendo publicado e o teste realmente de forma ativa na rede pública, disponível, para que a gente possa utilizar como ferramenta para a prevenção do câncer de colo uterino. Então, esse grupo ainda está escrevendo essa orientação. Primeiro, como colocar para fazer o rastreio. Num segundo momento, a gente vai escrever um texto sobre as recomendações, atualizando o rastreamento, as diretrizes do Ministério da Saúde no rastreamento do câncer de colo uterino, colocando a aplicabilidade do teste não só para rastreio, mas como segmento de doenças de pacientes que têm uma discordância citocolposcópica, no segmento pós-tratamento, nas outras aplicações do teste. Agora a gente vai colocar em vigor a aplicabilidade no rastreio, tá? Para que a gente possa colocar isso logo disponível na rede pública. Depois a gente vai atualizar as diretrizes. E nesse sentido já tem aí, por exemplo, um intervalo de tempo que cada paciente vai ter que fazer o teste? Como é que tá isso? Já decidiram isso ou ainda estão em discussão? A gente ainda está em discussão. Eu prefiro deixar isso para uma próxima entrevista, porque isso vai ser colocado agora em agosto. A gente vai fechar isso em agosto. Perfeito. Tá bom. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Como é que os ginecologistas obstetras podem otimizar a comunicação sobre a vacina contra o HPV para os seus pacientes? Você já citou de alguma forma mais geral, mas agora eu queria que você fale especificamente o que eles podem fazer para aderência a essa vacinação. Primeiro, eles têm que acreditar na vacina. Perfeito, concordo. Porque se eles não acreditarem na vacina, eles não vão passar segurança para os seus pacientes. Né? E aí você brinca assim, a gente tem que estar vacinado. A gente tem que estar vacinado. Em algumas aulas eu apresento a carteira de vacinação dos meus filhos, que estão vacinados, devidamente vacinados, com todas as vacinas próprias para a idade. Então a primeira coisa é a gente acreditar. Segunda coisa é a gente ter conhecimento, tá? Adequado, correto, para que a gente possa passar esse conhecimento para as nossas pacientes, de forma correta. Até para desmistificar as coisas que vão chegar de questionamento, né? Exatamente. A gente precisa ter o conhecimento. Um outro ponto importante é a prescrição. A gente não prescreve contraceptivo. Super legal. A gente não prescreve antifúngico, antibiótico. A gente tem que prescrever a vacina. A vacina não é falada de boca, porque palavras se perdem. A gente tem que escrever vacina HPV, seja a do posto, seja a nonavalente, para que a gente possa dar mais firmeza para que aquele paciente tenha realmente uma adesão à vacina. Tem um percentual a mais, né, que se aumenta a aderência. Exatamente. Você lembra de cabeça isso? Eu também não, mas eu sei que aumenta bastante, né, a adesão à vacinação. É muito legal. Se entrega a prescrição. Entrega a prescrição, a chance desse paciente vacinar é muito maior. Né? E uma outra coisa é a checagem. Numa próxima consulta, a gente vai perguntar sobre várias coisas. Fez a vacina que eu te orientei na consulta passada? Não fez? Poxa, orientar novamente, prescrever novamente, mostrar a importância da vacina, a percepção de risco. Só assim a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha e esse tema vai cada vez mais sendo tema da nossa consulta ginecológica e obstetra, né? Também, porque a gente tem vacinas também para as nossas gestantes. Sem dúvida, que também daqui a pouco já não é gestante mais, a gente pode inclusive orientar a vacinação contra o HPV, né? Exatamente. Inclusive, eu vou dar uma dica aí, eu sempre coloco na conduta as vacinas que eu recomendei para paciente, que eu prescrevi, porque aí eu volto naquela conduta, na consulta anterior, e vejo se ela cumpriu todas as orientações que eu dei ali naquela conduta. Então isso é super legal. E agora a mensagem final, então agora olhando ali para os espectadores, falando em geral, quais as orientações que você daria para esse médico que eventualmente está começando a carreira e que tem essas dificuldades, às vezes, de lidar com pacientes? O que você daria de mensagem final para esses espectadores? O que eu acho importante, Fabiano, é mostrar a nossa importância. A importância da nossa postura, do nosso conhecimento, da nossa fala frente aos nossos pacientes. Então, nós devemos estar sempre tendo uma reciclagem dos conhecimentos, as informações corretas, para que a gente possa passar isso para os nossos pacientes. Falando em termos da ginecologia, como nós somos o clínico da mulher, nós temos muito peso da nossa fala. Então, é muito importante que a gente possa orientar os nossos pacientes num estilo de vida saudável,
né? Que além de uma alimentação, prática regular de atividade física, um sono reparador, diminuição do estresse, do uso de drogas lícitas e ilícitas, a vacinação. A vacinação entra nesse conjunto de ações da medicina do estilo de vida. E isso é muito importante que a gente possa orientar nossos pacientes. A gente tem que focar cada vez mais em prevenção, né? Sim. E a vacinação faz parte dessa prevenção. Bom, pessoal, nossa conversa vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a doutora Suzana Aidê pela conversa, pelo bate-papo maravilhoso. Eu já te falei, te elogiei antes, né? Que eu adoro o jeito mais rápido que você fala. Eu sou dessa geração que gosta de conteúdo mais rápido também. Então, para você que está assistindo a gente, obrigado pelo seu tempo também. Esse podcast ele é muito importante que você compartilhe, que você divulgue, porque a vacinação é o caminho para a gente erradicar essa doença tão grave que é o câncer de colo uterino e os outros cânceres que também foram abordados aqui. A gente tem exemplos no mundo, países como a Austrália, que conseguiram praticamente erradicar o câncer de colo uterino e que a gente se espelha e a gente gostaria muito de chegar aí e seguir esse caminho. Então, siga a Afia nas redes sociais, a gente tem o Afia.oficial, tem Geopapers também e tem outras mídias também que vocês podem acompanhar no site e a gente está sempre à disposição. Um abraço e até a próxima. Até!